Muito bem. Olá, alunos da disciplina de Engenharia Econômica. Eu sou o professor Luiz Carlos de Freitas, que vou trabalhar com vocês durante esse período aí, onde nós vamos desenvolver nossos estudos relacionados à engenharia econômica. É uma disciplina extremamente importante no conhecimento para o engenheiro de produção. É uma área de conhecimento onde ela se aplica a todos os segmentos empresariais. Então, independente de que segmento você esteja atuando, esteja trabalhando, a engenharia econômica ela estará sempre presente, porque durante todos os momentos toma-se decisões econômicas, faz-se análise de projetos, né? Em todos os momentos você encontra motivos e precisa de tomar decisões relacionados a relacionados a tomadas de decisões e tomadas de decisões que vão levar a sucesso ou insucesso de um determinado projeto. Então, quando nós falamos de engenharia econômica, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: todo projeto, quando ele é implantado, ele passa por diversas etapas. Ele passa por diversos momentos de tomada de decisão. E esses momentos de tomada de decisão, eles são independentes. Por quê? Todo projeto ele tem análise técnica, vai estar um engenheiro desenvolvendo. Todo projeto tem a análise de marketing, vai estar um especialista da área de marketing desenvolvendo. Todo projeto tem a área financeira, que vai estar, nesse caso, o pessoal da engenharia econômica para tomadas de decisão. Então, todo projeto ele vai depender em todos os momentos de várias etapas. Tem os aspectos jurídicos, né? Tem os aspectos jurídicos que são tomados a todos os instantes, e com isso cada um vai atuando, né? Cada um vai desenvolvendo e participando e dando condições para que as decisões sejam tomadas. O que é importante nós entendermos é o seguinte: quando nós falamos, né, de tomadas de decisão, nós estamos falando que nós precisamos de ter informações passadas, tá? Nós precisamos de ter informações passadas para organizar um processo de tomada de decisão e tomar essa decisão da melhor maneira possível, que vá trazer um resultado positivo para o negócio que está sendo estudado, ok? Bom, a partir daí nós devemos nos entender o seguinte: a engenharia econômica, ela está dentro do grupo de conhecimentos da gestão de negócios. Ela está dentro da área de conhecimentos que levam o profissional a organizar o seu fluxo de caixa, leva a organizar as ferramentas para tomar as diversas decisões nos diversos momentos. Se compra um produto, se compra aquele produto, se inclui, se faz a manutenção de determinado produto, determinado material. Enfim, ela vai nesse caminho e nessa direção. O importante que nós precisamos deixar bem claro é o seguinte: a engenharia econômica é uma disciplina onde ela parece quando você trabalha aí nos navios, né, que tem aquelas cordas imensas, onde você puxa a ponta dela e ela vai esticando, 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 esticando dentro de uma sequência, e onde você precisa manter a sequência para ela sair de forma correta. A engenharia econômica é mais ou menos dessa forma. Ela tem uma etapa bem básica que se inicia até chegar à fase final lá, onde nós temos momentos importantes de utilização de ferramentas para daí nós orientarmos um processo de tomada de decisão de um projeto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Precisamos manter os estudos da disciplina iniciando desde o básico e seguindo gradativamente até nós chegarmos até lá, ok? Como nós vamos... E o objetivo desse vídeo é exatamente mostrar
mostrar como nós vamos estudar, o que nós vamos estudar, que material nós vamos utilizar, porque tem várias maneiras de você estudar engenharia econômica. Existem livros e mais livros ali espalhados. E quando nós pegamos um livro, normalmente nenhum deles segue aquela linha de raciocínio, né, de organização, que atende aquilo que nós pretendemos. Então, para isso, o que nós entendemos melhor? Fizemos um apanhado dos diversos livros e organizamos um material, que é uma apostila de engenharia econômica, que eu vou mostrar lá já já, e a partir dela nós desenvolvemos todos os nossos trabalhos, ou seja, nós começamos por ela e avançamos para outros, para vídeos, para sites, desenvolver artigos, ver estudos de casos e assim por diante. Então, nós vamos utilizar uma apostila que ela fica disponibilizada para vocês, e a partir dela nós vamos incluindo outros materiais que vêm atendendo a cada uma daquelas etapas. Existem momentos também que podemos utilizar de ferramentas da internet, que possibilita cálculos, né? Onde nós aí podemos trabalhar melhor as formas, mas o mais importante também é nós conhecermos quais são as fórmulas que são utilizadas. Por quê? Quando você está ali trabalhando e você vai tomar alguma decisão e você precisa de fazer algum cálculo, dificilmente você vai pegar uma calculadora e vai calcular. Dificilmente você vai pegar a fórmula e escrever ela num papel e, a partir dela, você procurar a resposta, o resultado que se quer. Você já tem uma HP organizada, né? Você já tem um Excel, uma planilha de Excel montada, já tem tudo certinho. É só colocar os dados, ela te dá os resultados. Porém, se você não tiver os conhecimentos básicos, que são fundamentais para o entendimento da utilização daquele tipo de cálculo, dificilmente você vai conseguir desenvolver bem e compreender bem o que você está fazendo. Então, por isso, nós precisamos de começar do básico e levar realmente passo a passo, cumprindo etapa por etapa, ok? Então, voltando a falar, né, eu sou o professor Luiz Carlos, sou economista e administrador, com algumas formações aí dentro desse segmento, com títulos e tudo, trabalhos publicados, livros publicados, e aí, nesse segmento. E trabalho com engenharia econômica já há vários anos, né? Já há vários anos do curso de engenharia de produção, e também desenvolvendo alguns trabalhos por aí pelo mercado quando surge a oportunidade. E eu procuro trazer, né? Procuro trazer aqui para os nossos estudos aquilo que vai nos agregar, aquilo que vai nos dar aquela base necessária para daí nós caminharmos, né, na evolução dos nossos estudos, tá? Então, a disciplina de engenharia econômica, ela traz um material bem conciso, mas completo. Completo. Tudo o que precisa de estudar engenharia econômica nós vamos encontrar nesse material que nós trazemos. E tem outros livros que vão estar disponíveis, e em cima deles também eles vão servir de base, né, complementar para orientar. Vídeos também, que eu procuro sempre colocar, mostrando como que se resolve determinada questão, como que se analisa determinada questão. O que eu disse que é importante em tudo isso aqui. Não basta nós conhecermos as fórmulas, e a partir das fórmulas nós fazemos os cálculos e chegar ao resultado. Nós precisamos de entender o que nós estamos utilizando e por quê. A partir dali nós vamos saber exatamente por que nós estamos escolhendo ou não aquela opção e acreditando que aquela opção é boa ou não, dentro de um momento de tomada de decisão. Quando nós falamos de engenharia econômica, ela foge um pouco da ideia do rentismo. São aqueles métodos, ou aqueles cursos, ou aqueles treinamentos onde são utilizados para mostrar como que se aplica recursos, como que se aplica na bolsa, se aplica
em alguma carteira financeira. Não é esse o nosso objetivo, porque o nosso objetivo não é matemática financeira ou análise de investimento voltado para o segmento de rendas. O nosso objetivo está voltado para os conhecimentos que vão nos levar ao setor produtivo, que é o setor onde ele vai utilizar máquinas, vai utilizar ferramentas, vai utilizar material para produzir. Por isso, engenharia econômica. E entra o termo engenharia econômica também, exatamente porque quando se trata da engenharia, trata-se da utilização de diversas ferramentas que são utilizadas para aquelas tomadas de decisão. Tá? Então, e essa disciplina, né, e a disciplina engenharia econômica, ela é muito bonita, né? Não é uma disciplina cansativa, mas é uma disciplina que exige e nos leva a ficar bem prontos para quando nós formos organizar nossos negócios, seja ele de que tamanho for, de que natureza for, ou quando trabalhamos em alguma empresa e trabalhamos nesse segmento para analisar. Vocês provavelmente já tiveram a disciplina de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Provavelmente vocês já tiveram ou vão ter ainda disciplina de gestão industrial, gestão de suprimentos. Toda essa área de conhecimento, ela contempla a formação, né? A formação voltada para esses diversos tipos de atitudes, né? De atitudes e de análises de projeto. Então, continuando, né, que eu dei uma fugidinha aqui, o que nós vamos ter? Né? No ambiente virtual, no AVA, nós vamos ter todo o material disponível, né, para vocês estarem ali baixando, né, para ajudar nos estudos de vocês. Material de estudos, tá? Material de estudos, onde nós vamos ter link, vamos ter vídeos, vamos ter sites, né, para vocês pesquisarem, porque são eles vão nos trazendo informações além daquelas que nós estamos vendo, né, partindo do básico. Nós vamos ter a apostila básica, né, a apostila de texto básico, que é o que eu falei, onde ela vai começar desde lá da matemática financeira até a utilização das ferramentas para tomadas de decisão. Nós vamos ter vídeos aulas, né, gravadas das unidades, né, que eu pretendo também fazer gravação de vídeos de aulas de determinados dos assuntos, parte a parte, deixar ele disponível. E também, provavelmente, nós vamos ter alguns encontros aí para tirar dúvidas. Só que quando nós falamos dos encontros, eles têm que ser para tirar dúvidas. Nós não vamos conseguir, nos encontros, dar aula. Por isso que eu vou me dar ao trabalho, né, de gravar vídeos das aulas e além de colocar vídeos relacionados ao assunto. Se eu tiver muitos vídeos bons, né, que consiga resolver o nosso assunto, eu nem vou gravar a aula e nós vamos ficar apenas para tirar dúvidas, né? Mas isso aí nós vamos vendo durante o período aí como a melhor maneira de nós trabalharmos isso. Site de consultas, como eu falei, porque nós vamos ter a AT, né, que é a atividade de trabalho. A atividade de trabalho é o artigo. Aí você pergunta, como que eu vou fazer o artigo de engenharia econômica? É do mesmo jeito que você faz um artigo de PCP. Né? É o mesmo jeito que você faz um artigo de gestão industrial, que aparentemente é muito na base de cálculos, mas você usa as ferramentas de cálculos para você tomar decisões. Então, por isso você precisa de acostumar a analisar, pensar, escrever, desenvolver conhecimento em relação ao material utilizado, às ferramentas utilizadas. Vamos utilizar material complementar, né? Onde bibliotecas, né, que nós vamos disponibilizar também, e ali dentro delas vamos mostrar o que vamos estudar em cada momento. Tá? E os guias de estudos que eu vou mostrar ainda hoje, como que ele foi organizado. Esse guia de estudos, ele está organizado especificamente para a apostila de estudos que nós vamos utilizar. Tá? Podemos ter outras guias de estudos relacionados a outras atividades que nós vamos fazer.
Mas isso aí, nós vamos avançando ao passo que as coisas forem acontecendo. E esse primeiro contato é simplesmente para nós termos essa ideia geral de como nós vamos trabalhar. O ambiente virtual ele é fundamental, né? O ambiente virtual ele é fundamental, ou o chat, onde você ali pode colocar alguma dúvida. É importante que você faça isso, né? Algum exercício que você não conseguiu resolver, porque o material que nós temos tem muitos exercícios, e todos eles com gabarito, e ali você pode tentar chegar até ele, e se você não chegar em hipótese nenhuma, você pode colocar no chat aí, né, no dia do trabalho, no dia da aula, onde eu estiver, no dia que eu estiver de plantão não, o dia que eu estiver em atividade, né, porque o plantão é diferente, é como se estivesse disponível no sistema EAD, nós não ficamos disponíveis o tempo todo, né? Nós entramos para responder e passar orientações, né, pelo ambiente, mas não ficamos ao vivo ali para responder. O chat é importante porque no dia da aula, de acordo com os horários estabelecidos pela instituição, aí a gente entra ali e responde para vocês, e aí vocês vão tirando dúvidas. O que eu digo é que você não pode deixar acumular, porque são muitas fórmulas que vão ser utilizadas e automaticamente acaba criando confusão no momento que você for utilizar. Quanto mais exercício você fizer, mais rápida essas fórmulas vão ficando claras dentro do seu, como conhecimento, porque o que eu disse, o mais importante não é aplicar a fórmula, o mais importante é entender. Se nós estamos falando de juros simples, de juros compostos, de séries uniformes, de depreciação, nós precisamos de saber o que esse assunto representa, o que ele atende, e ao mesmo tempo, né, nós sabemos que variáveis estão ali dentro, para a partir daí nós entendermos que mecanismo nós vamos utilizar para resolver. Se nós não entendermos, não identificarmos as variáveis que estão dentro de cada assunto, nós não vamos conseguir resolver. E se entendermos isso, as fórmulas vêm automaticamente, tá? As fórmulas vêm automaticamente. E elas acabam, ao passo que elas forem utilizando, que formos utilizando, elas vão ficando gravadas, né? Sobre o critério de avaliação, né, nós vamos falar do critério que é utilizado hoje, mas se em algum momento a instituição mudar, aí essa orientação aqui, ela caduca, tá? Porque os critérios de avaliação, eles estão sempre em evolução, eles estão sempre procurando adequar a uma realidade que o MEC está pedindo, que o mercado está pedindo, em termos de formação, em termos de preparação do egresso quando ele sai ali como profissional. Então, mas hoje, né, o que nós temos como avaliação são 3. A F, né, que é a avaliação formativa, a T, que é a avaliação de trabalho, e a P, que é a avaliação presencial. A F, normalmente, nós utilizamos como fórum, estudos de casos, discussões sobre temas específicos, onde ele é disponibilizado, e a partir dali vocês vão discutindo, e ali tem as regras de como participar, né? Normalmente, dessas regras, nós trabalhamos em 2 critérios. Primeiro, você cria uma assertiva sua em relação ao tema que foi colocado, ao que foi pedido, e depois você debate com outro que tenha sido colocado, né, de outro colega que tenha sido postado. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é muito importante fazer as 3 avaliações, né? Porque nós vemos, eu tenho visto alguns casos de alunos que não têm feito as 2 primeiras, a F e a T junta, ou faz uma ou faz a outra, e deixa a avaliação para se completar lá na avaliação presencial. Não faça isso. Não faça isso primeiro pela área de conhecimento que é necessário. Você vai desenvolver o conhecimento a partir do momento que você participa dessas avaliações. Essa avaliação formativa é a avaliação de formação, ou seja, onde você vai construir conhecimento, onde você vai produzir conhecimento em relação àquela disciplina.
E aí, cada disciplina tem a sua forma, o que se precisa de se avaliar em relação a ela. Então, ela é extremamente importante. E é o momento onde você tem também a oportunidade de discutir. Depois você vai ter a avaliação de trabalho, que é a T, né? Cada uma delas falando 2 pontos. Aqui é o momento onde você se prepara para uma atividade importante que você vai ter no final do curso, que é o teu TCC. No teu TCC, você produz o TCC ou um artigo, por exemplo. Aqui, nessa avaliação de trabalho, o que nós vamos pedir é que você produza exatamente um artigo, onde nós vamos colocar todas as orientações de um artigo, o que você precisa de colocar para que aquele trabalho seja considerado um artigo, e ele vai te levar a fazer reflexões fundamentais, reflexões importantes dentro da área de conhecimento que precisa ser analisado, tá? Por quê? Aqui você vai produzir conhecimento de verdade, porque você tem que construir, você vai escolher um tema. Normalmente eu coloco uma relação de temas, 5, 6 temas, você escolhe um deles, qual daquele tema que melhor se encaixa com você, e você vai e desenvolve o artigo cumprindo todas aquelas etapas, né? Resumo, introdução, o desenvolvimento, resultados, discussão de resultados, considerações finais e referência. E isso faz com que você tenha a oportunidade de você produzir conhecimento daquele tema que você escolheu. Não deixe de fazer. Se vai ser individual ou em dupla, isso aí nós vamos definindo de acordo com os temas que nós colocamos, de acordo com como o trabalho foi desenvolvido, né? Porque ali, quando o professor ele pede esta ou aquela atividade, ele está dentro de uma sequência, de habilidades que precisam de ser desenvolvidas, de competências que precisam de ser conquistadas. Então, isso aí, quando nós pedimos o artigo e dele definimos que ele vai ser desta ou daquela forma, porque existe um objetivo por trás, existe um objetivo pedagógico por trás, existe um objetivo acadêmico por trás, que é importante que o aluno desenvolva, porque ele vai dar um passo à frente, tá? E onde ele vai desenvolvendo cada vez mais a sua autonomia, cada vez mais a sua independência. E depois tem a atividade presencial, que é aquela que você faz no polo, né? E ela vale 6 pontos. Eu não me lembro o número de questões que elas são colocadas, e também pode ser ajustada de acordo com a instituição ou o curso entender. Então, por isso que não vamos aqui falar em quantidades de questão. Mas o importante também a nós entendermos e falarmos é o seguinte: dificilmente calculadoras diferentes dão o mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado, quando nós utilizamos de casas decimais. Normalmente dá uma diferença. Então, quando você fizer o cálculo de uma determinada questão, o valor ele vai estar aproximado. Dificilmente você vai chegar ao valor exato. Porque, por exemplo, quando eu calculo, eu uso muito HP, e uso HP com 4 casas. A máquina está configurada para realizar os cálculos dentro daquela configuração, ou melhor, que foi redundante, né, que eu preparei. Se você pegar uma calculadora científica que usa 9 casas decimais, o resultado dela vai ser diferente. O que é importante aí, nesse caso, a gente entender? Então, por exemplo, quando eu coloco, são 5 alternativas, né? As questões são de 5 alternativas, eu coloco valores diferentes, distantes entre um e outro, onde você ali terá a oportunidade de, quando você chega ao resultado, você chega próximo daquela opção que é a opção que espera-se que você marque. Então, esse é um outro cuidado que você tem que ter, tá certo? Porque dificilmente calculadoras diferentes dão o mesmo resultado. Dificilmente, é só você testar. Por vários motivos. Primeiro é pela
pela exatidão, né? Pela exatidão da. Não é nem exatidão. Tem uma área de conhecimento que vocês estudam, que é a metrologia, tá? Onde ele fala onde ele fala de você atingir, que agora me fugiu o termo, de você atingir aquele padrão que foi definido. Tá? Me fugiu agora o termo, mas isso aí não tem grande importância. Então, de precisão, vamos falar de precisão. Se a calculadora ela foi feita de forma precisa, ela chega a um bom resultado. Se ela não é precisa, os resultados dela são diferentes, né? E aí você pergunta, tá, mas qual o problema que tem se der uma diferença aí de 0, a resposta foi 0,10, 0,10 e a minha deu 0,15. Qual é a diferença? É simples. 0,10 de 0,15 de um valor pequeno, né, é nada. Mas 0,10 para 0,15 de um valor grande é um resultado grande. Então, por isso que é preciso que os resultados eles estejam o mais precisos possível. Então, para efeito de cálculo, eu chamo a atenção em relação a isso, onde nós colocamos valores onde eles vão estar dentro daquilo que você vai alcançar, mesmo ele não sendo igual. Mas no mercado, e quando você vai tomar decisões, os resultados eles têm que ser 99,95%. A diferença tem que ser quase zero, porque senão você pode causar problema. É o caso, por exemplo, imagine, né? Aí falando ainda da metrologia, vamos falar aí de um gás, né? Quando você fecha o gás, ele tem que fechar 100%, porque se ele liberar o mínimo possível, ele pode causar um acidente seríssimo, explodir uma casa, etc. Então, é por aí, né? É por aí. Bom, então, isso aí está chamando a atenção em relação a isso. Que eu quero voltar a falar com vocês é o seguinte: não deixe de fazer as avaliações, elas são fundamentais. Faz a F, que vai ter um prazo longo para vocês fazerem, faz a T, que vocês também vão ter um prazo longo para vocês fazerem, e a T é um trabalho onde depois vocês vão postar no AVA, tá? E ali nós vamos avaliar no final. E também tem um outro detalhe importante, porque todo período eu tenho trabalhos de ATs que eu coloco para publicar na revista do EAD, né? O trabalho de vocês que estão colocados na revista do EAD, isso é fundamental para o curso e também para você, né? Porque a partir do acesso que vocês possam ter à revista, né, vocês vão ver lá que o nome de vocês estão lá. Como funciona? Você foi lá e desenvolveu o artigo de acordo com o tema que foi dado. Eu vou avaliar, eu vou olhar os artigos e vou perceber, procurar ver qual aqueles que está mais fácil, está mais próximo de colocar para divulgar. Faço a revisão nele, dou os ajustes, dou uma olhada todos os detalhes da norma, né, que são necessários, das citações principalmente, e me coloco como orientador. Você foi quem escreveu o artigo e eu coloco lá como professor orientador e revisor do artigo. E vai para lá, vai para a revista, e isso é muito importante, isso é muito bom. Tá bom? Então, da avaliação, não deixe de fazer. E daqui do sexto tópico, nós vamos agora entrar mais na parte mais objetiva, né? Que são as estratégias de estudos. Então, nós vamos ter o guia de estudos, né? O guia de estudos que vai estar postado no AVA. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, porque eu já mostro ele para vocês, para ver como ele vai para vocês. Cadê o guia de estudos? Tá. Beleza. Então, deixa eu mudar aqui. Não, deixa eu ver se eu coloco ele. Tem uma telinha aqui que está me atrapalhando. Deixa eu tirar ela daqui, eu vou ocultar. Beleza. Mais opções.
Aqui. Deixa eu parar. E deixa eu colocar a tela. Esse é o guia de estudos que vai estar disponível também no AVA, tá? Para que vai orientar todas as etapas, né, que estão na apostila. Esse guia aqui, ele fala especificamente da apostila, que eu vou mostrar lá já já, tá? Da apostila que eu coloquei, que eu disponibilizei para vocês aí no AVA, né? Que vai ser o material de trabalho de vocês. Veja que ela tem duas partes. Parte 1, matemática financeira, e parte 2, análise de investimento. Análise de investimento. A primeira parte que nós vamos ver é exatamente a matemática financeira. Tudo que nós precisamos da matemática financeira para nós entrarmos na análise de investimento, tá? Nós entrarmos na análise de investimento. Então, aqui na guia de estudos que vocês vão encontrar ali, tem a ementa, né, que é a introdução à engenharia econômica, matemática financeira, análise de alternativas de investimento, depreciação e análise de substituição. E também, depois eu coloco lá, antes de postar, e tem aqui também a análise de equilíbrio, que eu esqueci de colocar. Aliás, eu vou colocar até agora aqui para vocês verem. Aí, quando ele for para lá, ele já vai... deixa eu formatar. Quando ele for para lá, ele já vai certinho. Pronto. Análise do ponto de equilíbrio. Quando se faz ao vivo, tem essas coisas. Então, tá. Então, essa é a ementa, né, que caracteriza o que nós vamos estudar. Então, a primeira parte, né, a parte 1 de matemática financeira. Nós vamos ver aqui, né, a matemática financeira, conceitos e seus fundamentos, vai estar entre a página 3 e 7, lá da apostila, mas se tiver aqui diferente, porque pode acontecer durante o período que eu vou trabalhando, a gente vai abrindo, vai incluindo mais coisas, isso aqui não leva tão a sério, tá? O número das páginas, não. Porque pode acontecer da gente ir incluindo outros exercícios, mexendo para aqui e para ali, e automaticamente ela pode ir deslocando um pouquinho para lá e para cá. Não leva isso tão a sério, tá? Que isso aí é o que menos importa. Simplesmente na guia de estudo, estou procurando aqui organizar da melhor maneira possível. Então, nessa página de 3 a 7, nós vamos ver a introdução, onde nós vamos ver o que é engenharia econômica, né, de como ela nasceu, qual é a ideia do surgimento da engenharia econômica, e que ela, automaticamente, pelo próprio título, nós vamos ver que ela começou sendo trabalhada no campo da engenharia, e depois ela avançou. Hoje a engenharia econômica é utilizada em todas as áreas de negócio, de serviço, de indústria, e pode ser usada sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, tá? Mas nós vamos ver que o surgimento da engenharia econômica, ela surgiu no campo da engenharia e ela surgiu na engenharia industrial, ela surgiu no campo da indústria, tá? Foi no campo da indústria que ela surgiu. Mas hoje ela é utilizada para todo mundo, né? Hoje ela é utilizada em todas, para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de análise de projeto que se vai fazer. Então, nós vamos ver aqui a introdução da engenharia econômica e vamos ver a matemática financeira. Quais são, o que é a matemática financeira, os seus conceitos importantes e objetivos. Porque nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos de matemática financeira, nós estamos falando do valor do dinheiro no tempo. Porque o dinheiro, ele valoriza ou desvaloriza. Ele te dá retorno positivo ou ele te dá retorno negativo. Você paga juros ou recebe juros. Então, se você pegar uma nota de R$1 hoje,
ela compra uma determinada quantidade de produtos. Se você pegar a mesma nota de R$ 1 daqui a um ano, ela pode não comprar a mesma quantidade. Porque a inflação, todo país tem inflação, grande ou pequena, mas todo país tem inflação. E a inflação, ela desvaloriza, né? Ela desvaloriza o valor do dinheiro. Então, por isso, nós vamos ver aqui nesta primeira parte, né? Nessa primeira parte, alguns conceitos importantes quando se trata de matemática financeira, que é da primeira parte. Depois da página 8 a 17, você vê que a apostila está a apostila de engenharia econômica 1 e 2. Né? Por que eu coloco ajustada? Porque ela pode ir sendo ajustada de acordo com que as coisas vão acontecendo. Porque a ciência, ela é dinâmica, né? E aí ela vai trazendo estudos de casos novos, projetos novos, aí nós vamos ajustando ela. Depois nós vamos ver o seguinte, depois que vemos esses conceitos principais, né, da página 8 a 17, nós vamos ver, né, o regime de capitalização, né, como que ele é composto. E vamos ver que o regime de capitalização ele é composto em regime de capitalização simples e regime de capitalização composta. Ou também nós podemos chamar de juros simples ou juros compostos. Tá? Então, nesse regime de capitalização, deixa eu acertar aqui, porque ficou faltando simples ou compostos, ou juros simples ou juros compostos. Então, nós vamos ver que o regime de capitalização ele vai nos trazer, né, ele vai nos mostrar como ele vai nos mostrar como que nós estamos pagando ou recebendo em relação a um determinado negócio que nós estamos fazendo. Se é regime de capitalização simples, nós vamos ver que a taxa de juros incide sobre o valor principal. Sempre sobre o valor principal. Se é capitalização de juros, se é regime de capitalização composta, nós vamos observar que a taxa de juros ela vai incidir sempre sobre o montante imediatamente anterior. Ou seja, o que nós chamamos de juros sobre juros. Tá? Nós vamos ver também, aí nessa página, estudo das taxas. Por que isso aqui é importante? Nós precisamos de entender, né, como que essas taxas elas existem no tempo. No sentido de quê? No sentido de que uma taxa mensal ela é equivalente a uma taxa diária, que é equivalente a uma taxa anual. O que significa que, que essas taxas todas vão dar o mesmo resultado no final. Não em termos de valor absoluto, mas em termos de valor relativo. Ou seja, ela vai dar sempre a mesma resposta em relação ao negócio que nós estamos analisando. E o regime de capitalização ele mostra exatamente isso. Simples ou composto. Se é simples, é sobre o capital inicial ou o valor inicial. Se é composta, ela vai estar sempre sobre o montante imediatamente anterior. E aí nós vamos ver que os resultados serão diferentes. Tá? Depois, na sequência, né, nós vemos aqui esse regime de capitalização e depois, na sequência, nós vamos para as séries uniformes. Observa que se você pegar um livro de matemática financeira, a sequência não é essa. Depois de regime de capitalização, normalmente você encontra descontos, são as operações de descontos. Mas ali, o nosso objetivo aqui não é estudar matemática financeira, nosso objetivo é trazer a matemática financeira que é necessária para a engenharia econômica. Porém, o que nós precisamos também de entender? Se você vai fazer um concurso na área de engenharia de produção, essa é uma das áreas que mais cai. Normalmente, 20% das questões são questões relacionadas à engenharia econômica, gestão industrial, gestão de suprimentos, que são todas áreas de conhecimento do mesmo ramo de competências e habilidades. Então, por isso, quanto melhor você conhecer a matemática, a engenharia econômica, melhor você vai estar preparado para você participar de concurso lá na frente. E é só você busca aí provas de concurso de engenharia econômica, de engenharia de produção, né, nos diversos níveis. Você vai encontrar muitas questões aqui relacionadas à engenharia econômica.
Então, as séries uniformes. Por que nós precisamos das séries uniformes? As séries uniformes são aqueles casos, aquelas situações onde você compra com prestações iguais. Ou seja, você compra uma televisão para pagar em 20 vezes, você compra um carro para pagar em 60 vezes. Isso são séries uniformes, ou seja, são pagamentos iguais. Porém, o valor das prestações não são iguais. Existe um sistema que te leva você a calcular, fórmulas que te levam a calcular, que te dá uma fórmula onde, no tempo, ele é analisado o valor e ali ele te dá o valor da prestação que você vai pagar, que ela é igual. E aí nós vamos ver os tipos de série uniformes que temos disponíveis. A série antecipada, onde você paga no primeiro momento, né? Onde você paga a primeira prestação no ato da compra. A série imposto antecipado, onde você começa a pagar no mês seguinte, você compra agora, vai para casa e começa a pagar no mês seguinte. E tem outras séries, que são séries intermediárias e outras que vamos analisar. Também tem a série diferida, né? Essa série é uma série onde você tem um intervalo para você começar a pagar. Você tem um período de carência para você começar a pagar a primeira parcela, só que ela será maior do que um mês. Já que, falando de Brasil, normalmente os nossos pagamentos são mensais. Então, quando você fala de série diferida, você compra agora para pagar daqui a 3 meses, para pagar daqui a 90 dias. E aí nós temos fórmulas específicas para calcular esse tipo de séries, né? E tem outras séries que nós vamos ver. A partir daí, nós entramos em amortização de empréstimos. Por que nós primeiro estudamos as séries uniformes? Porque nas amortização de empréstimos, nós vamos ver duas coisas. Primeiro são aqueles pagamentos longos, né? Aqueles pagamentos longos do tipo você compra uma casa, né? e paga em 25 anos. A amortização, ela vai acontecer, né? Ela vai acontecer durante todo o período dos 25 anos que você está pagando, mas, porém, as prestações elas são diferentes. E para que nós estudamos a amortização? Para nós entendermos, né? Para nós entendermos qual é o tipo de amortização que está sendo utilizado. Amortização constante, tabela price, né? ou a mista. Né? Qual que a Caixa Econômica utiliza hoje? Então, tudo isso aí nós vamos ver aqui nessa amortização de empréstimos. E como eu falei para você, que na série uniforme, que você, muito embora esteja pagando uma prestação igual, por exemplo, você compra um determinado bem e paga 20 prestações de R$500. Você está pagando o valor de R$500. Porém, as prestações, quando nós colocarmos aqui no cálculo da amortização, nós vamos observar que elas são diferentes no tempo. Por quê? A primeira prestação que você paga, se a compra foi para 20 prestações, a primeira prestação você tem um tempo muito maior até o final para pagar. Então, você vai pagando juros maiores. E esses juros vão diminuindo. Eles vão diminuindo e eles vão diminuindo a partir do momento que você vai pagando uma e outra. E ali nós vamos ver como que nós compomos esse valor. Né? Porque todo valor, ele tem um valor principal e tem os juros. Ele tem um valor nominal e os juros. E é exatamente isso aqui que nós vemos em amortizações de empréstimos. Tá? Depois, nós vamos ter inflação e atualização monetária. Por que nós precisamos disso? A todo momento, a nossa inflação aqui no Brasil hoje é baixa. Tá? Mas uma inflação de 6%, por exemplo, ela pesa muito no que se diz respeito a negócio. Se você, por exemplo, que trabalha e recebe o teu salário e teve uma inflação de 6% ao ano e você só recebeu uma correção de 5%, você sente. Você sente que quando você vai no mercado, você compra menos, você percebe que o teu valor perdeu o valor, o teu dinheiro perdeu o valor. Mas você ainda consegue fazer as tuas coisas de uma forma relativamente tranquilas. Empresas não. Empresas, quando você entra com um custo, adicional na sua planilha de custo da sua empresa, o peso dela é maior
do que como se fosse uma pessoa física e demora mais para recuperar ou para corrigir. Quer ver um exemplo? Você tem uma loja, você vende produto de material de construção, por exemplo, e você compra uma quantidade de um determinado produto e não vende. Você fica 6 meses com ele parado. Então, são 6 meses com dinheiro parado. E isso vai influenciar em todo o seu negócio, na liquidez, né, e da sua capacidade de se manter negociando. Então, por isso que esse tópico aqui, inflação, deflação, atualização monetária, é fundamental que nós vemos aqui quando nós estudamos engenharia econômica. Aqui nós encerramos a parte da matemática financeira, né, que é a base. E aí nós vamos entrar na análise de investimento. Muito embora possa parecer mais complexo, mas quando nós entramos aqui na parte de análise de investimento, ele é mais fácil, mais simples de nós entendermos do que aqui atrás da parte da matemática financeira. Porque na matemática financeira, às vezes, ele parece um pouco subjetivo. Não é. Não é subjetivo, mas às vezes ele parece ser subjetivo e às vezes a gente tem alguma dificuldade para entender. Aqui, quando nós entramos na análise de investimento, né, ele é muito objetivo. Ele é muito objetivo. E aí você consegue perceber melhor a ferramenta que você está utilizando, a resposta que a ferramenta te dá. O mais importante é você ter as informações corretas. Então, quando você vai fazer análise de projetos de investimento e você vai procurar estudar a viabilidade, você tem que ter as informações corretas daquele projeto para você tomar a decisão correta. Porque senão você vai tomar a decisão errada e vai ter problema. Porque as ferramentas, elas são apenas instrumentos. Tá? Depois nós vamos ver que a análise de alternativas, né? E das análises de alternativas, nós vamos ver as várias ferramentas que nós podemos utilizar. Valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback descontado, valor uniforme líquido, e também analisando pelo lado do custo, né? Custo uniforme líquido, custo presente líquido, e taxa interna de retorno. Então, tudo isso aqui, então nós vamos utilizar nesta etapa aqui as ferramentas que são utilizadas no mercado para fazer análise de viabilidade do projeto. E a partir dele é que nós tomamos a decisão se ele é viável ou não, ou a partir dele que nós vamos descobrir, né, o porquê que ele deu errado. Depois, nós vamos nessa etapa aqui, que é a comparação de projetos. Por que da comparação de projetos? Nós só podemos dizer que um projeto é bom, uma decisão é boa, se nós pudermos compará-la com outra. E é isso que nós vamos ver aqui. Renda econômica e fluxo de caixa, na análise da avaliação de decisões econômicas. Por quê? Todas as vezes que nós organizamos um negócio, nós montamos um fluxo de caixa projetado. Ou seja, a engenharia econômica não trabalha com questões passadas, ela trabalha com questões futuras. A engenharia econômica, ela existe para te dar a ferramenta para você tomar as decisões corretas. Ela não trabalha com dados passados, ela trabalha com dados futuros, ok? Então, aqui, a partir de todas as informações ali vão entrar o preço de venda do produto, o resultado, as projeções para os anos subsequentes, ou os meses subsequentes, os impostos que são pagos, as despesas que são pagas, que são projetadas inerentes ao projeto, e aí, em cima dele, nós vamos montar um fluxo de caixa, e a partir desse fluxo de caixa, aí sim nós tomamos a decisão de encaminhar ou não o projeto. Depois nós temos outro aqui, que é a substituição de equipamentos, porque é muito comum você ver numa empresa, por exemplo, grande, ela usa um determinado equipamento para produzir um determinado produto ou uma determinada matéria-prima. E num determinado momento ele se vê a necessidade dele de substituir. Aí a pergunta aqui é o seguinte: é melhor substituir ou corrigir?
ou consertar. Essa aqui, nesse momento aqui, nós vamos analisar exatamente isso. Então, qual é o custo de nós trazermos um projeto, um equipamento novo? E quanto tempo nós vamos ter para recuperar esse investimento? Ou nós vamos pegar aquele equipamento e refazer tudo dele, corrigir, consertar tudo, fazer a manutenção dele e continuar trabalhando com ele por mais algum tempo. Porque cada vez que nós fizermos uma substituição, nós precisamos de ter ganhos, nós precisamos de ter vantagens. Se não tiver vantagens, não justifica. Tá? E aqui nós analisamos exatamente isso. E por último, que é o último tópico que nós vamos ver, é o tópico de análise do ponto de equilíbrio e as diversas ferramentas que são utilizadas para análise do ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio contábil, para nós sabermos qual é a quantidade que nós precisamos de vender e em que momento, ou produzir, e em que momento nós vamos recuperar o capital investido, e em que momento nós vamos recuperar todo o investimento feito do negócio. Por que isso é importante? Você montou um negócio, ou montou um projeto, no início você só tem despesa, é só saída. Mas em que momento que você vai recuperar? E em que momento que você vai recuperar? Que é o chamado tamanho ótimo, né? É o momento onde receita total é igual a custo total, e a partir dele, aí você começa a ter resultado, você começa a ter retorno. Tá? Em cima disso, nós vamos organizar, né? Organizar, e aqui vai orientar o processo de gestão do negócio, o processo de gestão da empresa. E ao final, como eu disse, ao final de cada parte dessa, né? De cada tópico desse, tem exercícios para ser resolvidos com gabarito, e ali vocês se divertem com eles e automaticamente vocês vão conseguir ir caminhando de forma tranquila, tá? Então, esse é o guia de estudos, que ele está voltado única e exclusivamente para a nossa apostila que nós vamos estudar. Pode ter outra guia de estudo relacionado a outro tipo de atividade que nós vamos ter, tá? Mas isso aí, cada caso e cada coisa no seu lugar, tá bom? Como eu falei até agora da apostila, então deixa eu mostrar para vocês também qual é a apostila que eu vou colocar para vocês disponível. Deixa eu buscar. Deixa eu encontrá-la. A apostila é essa daqui que nós vamos trabalhar, né? Engenharia econômica, disciplina de engenharia econômica, está ela aqui. Ó, parte 1, matemática financeira. Parte 1, matemática financeira. Aquelas páginas que eu coloquei lá são essas aqui, ó. Mas pode mudar alguma coisa, é o que menos importa. O que importa aqui é você seguir, porque todos esses tópicos estão lá na guia de estudo e mostrando o que nós vamos estudar, ok? Então, essa apostila, ela tem 70 páginas, né? Hoje, pode mudar também, que eu posso incluir mais coisas, né? Nós temos aqui a introdução, né? Quando ele fala da engenharia econômica, né? Como é a engenharia econômica, como ela surgiu, conceitos de engenharia econômica e sua origem, né? Como ela surgiu, quais foram os principais, né? Quais foram os principais pensadores, estudiosos. Vamos ver lá que ela começou lá atrás, em 1887, né? onde houve um dos primeiros estudos, onde começaram a organizar essa área de conhecimentos dentro de um segmento, objetivos, né? Objetivos, conceitos, fluxo de caixas. Aqui tem exercícios resolvidos, né? Tem exercícios resolvidos que nós vamos vendo, tá? O valor do dinheiro no tempo, tá? Ó, classificação dos juros, etc. Então, e aí eles começam, né? Começam a ter exercícios para resolver,
olha, todos eles com a resposta, que é o gabarito, automaticamente vocês desenvolvendo, resolvendo, tranquilamente, vocês vão se esclarecendo. Ó, regime de capitalização, aí vem regime simples, capitalização simples, as fórmulas, né, como que elas, você vê que elas começam do básico, né, elas começam do básico e vão levando, e vão crescendo, ela começa como juros simples, né, depois vai para o montante ou valor futuro, que é a mesma coisa, tem as fórmulas derivadas, né, mas isso aí depois nós vamos trabalhando, ó, juros comerciais, juros exatos. Por que ele está te falando aqui? Os juros comerciais, ele considera o ano como 360 dias. Os juros exatos, ele considera o ano como 365 dias. Tá? Então é isso aí. E automaticamente dá valor diferente. Tá? Automaticamente dá valor diferente. Porque tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28 dias, e o ano bissexto, 29. Ó, os exercícios aqui, todos eles aqui para vocês se divertirem. Esses não tem gabarito, tá? E aí vai, ó, regime de capitalização simples. Aqui são vários exercícios também com o gabarito, ó, com a resposta, para vocês trabalharem. Quer dizer, não tem como, é só vocês resolverem que chegam lá. Ó, juros compostos, e assim vai embora. E assim vai embora. Todos eles, ó, estudos das taxas, na mesma sequência que está lá, ó, né? Taxa efetiva, exercícios resolvidos, gabarito, de novo, taxa de juros aparente, taxa de juros real, isso aqui é importante, porque é por isso que eu falei na questão da inflação, né? Porque você vira e fala o seguinte, eu ganhei, eu apliquei numa determinada carteira que ela me dá 5% ao ano. Ótimo, parabéns para você. Aí eu te pergunto, qual foi a inflação do período? 4%. Então, o teu ganho real foi menos de 1%. É isso que ele mostra aqui. É isso que ele mostra. E a mesma coisa acontece quando você vai calcular o valor, o preço de determinados produtos. Qual é o custo dele, né? Qual é o custo que o produto que você vai revender? Qual é o custo que você utilizou para produzir aquele produto? R$ 900. Qual é o preço de venda que você vai colocar? Tá? É um percentual? É um percentual, porque é o chamado ad valorem. O que você vai colocar dele acima. O que você está colocando acima é que vai mostrar exatamente que essa taxa de juros reais, que é o teu ganho real, que é o que é importante. As séries uniformes, tá? As séries uniformes, os diversos tipos de série uniformes, ó. Tá? O que mais aqui? As formas de cálculos. Estão todos eles aí para a gente ver, ó. Séries com pagamentos antecipadas, série com pagamentos antecipadas, série de forma diferida, como eu falei, que tem período de carência, onde vai mais, aí tem exercícios resolvidos com gabarito, tá? Aí você pode chegar ou não a esse gabarito, foi isso que eu falei, de acordo com a calculadora que você vai utilizar, e vamos embora. Séries de ingrediente, tá? A série ingrediente, que aí ela é um pouquinho mais complicada, mas ela é necessária porque elas fazem parte do dia a dia, tá? Do dia a dia da vida profissional, amortização de empréstimos. Aqui eu termino praticamente a primeira parte, tá? Ó, tem os diversos tipos de série uniforme, não? Muitos exercícios relacionados, inflação, os tipos de inflação, os índices, né? Os índices de inflação, como que você calcula qual foi a inflação do período, né? Aí vem a segunda parte, né? Que é de análise de investimento. E aí a mesma coisa, tem a introdução, análise de projetos de investimento, tá? Toda a parte teórica, que ela é fundamental você entender, e assim vai até o final. Os métodos, valor presente líquido, payback descontado, taxa interna de retorno, custo-benefício, ou também chamado de índice de lucratividade, valor uniforme líquido,
valor futuro líquido, custo, custo anual líquido, que é o mesmo do valor uniforme líquido, comparação de investimentos, onde se compara projetos diferentes, né? Você tem a opção de trabalhar com 2, 3 projetos. Como que você faz? Como é que você calcula para saber qual deles que o que você faz num ou no outro, ou nenhum deles? Ele traz aqui nessa lista de exercícios, né? Renda econômica e fluxo de caixa. Quando eu te falei que você monta aí o fluxo de caixa do projeto, e aí você decide. São vários conhecimentos que são importantes em relação para você montar. Olha, tipo de depreciação, o valor do bem, tempo de vida útil, como que você deprecia, quais são as taxas de depreciação, edificação é 4% ao ano, e a duração é 25%, é 25 anos, com 4% ao ano, máquinas e equipamentos, a vida útil são 10 anos, 10% ao ano, móveis e utensílios são 10 anos, 10% ao ano, automóveis de passageiros, 5%, 5 anos, 10%, e computadores, 2 anos, 50%, e aí vai. 5%, 2 anos, 50%, que é a taxa, e aí ele vai dando as várias formas que precisa calcular, fluxo de caixa incremental, como que você calcula ele, né? Quais são os itens que entram e outros, dependendo da natureza do negócio, mas é importante ter isso aqui muito bem claro, né? Quais são os ativos fixos, quais são os ativos fixos do seu negócio, frete, imposto e taxas são fixos, seguros são fixos, treinamentos, né? Aí é preciso de ver se treinamento entra, despesa com marketing se entra, implantação de montagem, estudos de projetos, alienação de ativos, impostos, com vendas de ativos, enfim. Então, quando você vai montar a sua planilha, você tem que observar quais são os itens que entram. Depois, equipamento e investimentos de capital de giro. Um dos maiores erros quando você monta um negócio é você não incluir o capital de giro dentro dos valores para investimento, tá? E esse é um dos maiores erros, e aí vem o problema, e aí vem montando. E por final, nós chegamos no fluxo de caixa, né? Que é essa tabelinha aqui pequena, que é onde você chega nesse fluxo de caixa para daí você analisar. Aí tem essa tabela inteirinha aqui que ela te traz. Essa tabela, cada parte dela corresponde a cada um daquele item analisado lá em cima. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma prova de engenharia de produção, que cai esses assuntos, eles não colocam essa tabela inteira, mas eles pedem esses tópicos pequenos. Qual o lucro bruto, qual o lucro tributável, qual o lucro líquido, e aí você precisa de entender esses passos para você conseguir resolver, porque senão você não consegue. Tá? Então, por isso que aí nós trabalhamos eles. Na apostila ele tem eles individualmente, e por final, a tabela montada, estruturada aqui, bonitinha para vocês. Tá? E ali, e depois vem na sequência com os outros assuntos da apostila, que é as outras formas de calcular. A Johnson Johnson do Brasil, como que ela utiliza para fazer cálculos, né? Outros sistemas também. Substituição de equipamentos, né? Que, se não me engano, é o penúltimo assunto nosso, eu acho. Né? Como que nós trabalhamos, e análise do ponto de equilíbrio, né? A análise do ponto de equilíbrio são as diversas formas de nós calcularmos. E ele aqui mostra também, né? Ele mostra também. Esses assuntos são assuntos que caem em concursos o tempo todo, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio fiscal, né? Ponto de equilíbrio contábil e todos eles, tá? E essa apostila aqui, ela vai estar disponível com vocês para estudar, e aí depois aí nós vamos organizar os nossos estudos de uma forma tranquila. Bom, o importante aqui é nós sabermos que a matemática financeira dentro da engenharia econômica é fundamental. A engenharia econômica ela é fundamental para a tua vida profissional, e ela é fundamental na formação sua do engenheiro de produção. Tudo bem? Então, até os próximos encontros, e vamos em frente, vamos trabalhar pesado e vamos incluir conhecimentos na nossa formação, e no final do período
nós vamos ter habilidades e competências desenvolvidas e que são necessárias para o engenheiro de produção. Tá bom? Então, até o próximo encontro. Bom trabalho para todo mundo.